Olá para quem nos ouve e sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. O tema que temos em mãos hoje é algo que à primeira vista parece pertencer a dois universos completamente distintos. Com certeza. Pense nisso por um momento. De um lado, temos o suor de um treino intenso, aquela respiração ofegante, o movimento do corpo. Do outro lado, temos o crachá do escritório, a tela do computador, a linha de montagem de uma fábrica, as planilhas intermináveis. Mundos opostos, aparentemente. Exato. E geralmente a sociedade trata essas duas esferas como água e óleo. Mas a nossa missão, ao longo desta imersão, é entender a surpreendente e até um pouco assustadora intersecção entre a nossa condição física e o nosso desempenho profissional. E é uma intersecção muito mais profunda do que a maioria imagina. Anotações e slides de uma apresentação muito rica intitulada Aula 05, Aptidão Física e o Mundo do Trabalho, é descobrir como a biologia do corpo dita de forma implacável a produtividade, a segurança e a saúde dentro do ambiente laboral. É um ponto de partida excelente, porque existe uma ilusão muito perigosa no mundo moderno de que, ao sentar em frente a um computador ou ao assumir um posto de trabalho, o corpo humano simplesmente, Magicamente desaparece, não é? exatamente, desaparece. Cria-se a falsa sensação de que somos apenas intelectos flutuantes, sabe? Cérebros resolvendo problemas corporativos enquanto o nosso invólucro físico fica ali estacionado na cadeira. É uma separação que não faz sentido biológico nenhum. Nenhum. E o material que fundamenta a nossa discussão de hoje desmantela essa ideia por completo. O corpo é e sempre será o motor do intelecto. E o estado biológico desse motor determina não apenas a velocidade com que se trabalha, mas a qualidade das decisões, a tolerância à pressão e, fundamentalmente, como um profissional chega ao final do seu dia. É aquele ciclo, certo? Isso. O estresse, a fadiga e a capacidade funcional operam em um ciclo orgânico inseparável. Certo, vamos desempacotar isso porque a primeira grande quebra de paradigma que precisamos fazer aqui é redefinir o que realmente significa a tal da aptidão física. Uma redefinição muito necessária. Porque, convenhamos, quando as pessoas ouvem esse termo, a imagem imediata que vem à mente é a de um atleta olímpico. Ou de alguém levantando pesos enormes em uma academia de crossfit, ou talvez cruzando a linha de chegada de uma maratona exausto. É a associação clássica da mídia. Mas a fundamentação teórica que estamos explorando traz cenas muito mais banais para explicar isso. Estamos falando da capacidade de realizar atividades cotidianas. Coisas super simples como carregar sacolas pesadas de supermercado ou subir lances de escada com tranquilidade. Ou até mesmo o esforço de ficar em pé cozinhando em casa depois do trabalho. Isso é uma visão muito menos focada em ganhar medalhas e muito mais focada em simplesmente ter qualidade de vida. Concorda? Sem dúvida, mas é importante não simplificar demais o conceito. A definição técnica de aptidão física gira em torno da capacidade de realizar essas atividades cotidianas, não apenas de qualquer jeito, mas com tranquilidade e com o menor esforço possível. Ah, então a chave está no menor esforço. E é aí que entra a nuance da coisa. Não se trata apenas de conseguir subir a escada. Trata-se de subir a escada sem sentir que o coração vai sair pela boca no último degrau. O que faz todo sentido. Se carregar as compras do mercado exige um esforço monumental, a capacidade biológica de lidar com o mundo está comprometida. A aptidão física sob essa lente do nosso material não é um luxo estético. É uma ferramenta primária de sobrevivência e conforto diário. É a fundação sobre a qual todo o resto da vida se apoia. Tem uma citação de dois autores mencionados no documento que encapsula bem essa ideia. Eles afirmam que um indivíduo com um estilo de vida ativo pode estar em boa forma física sem necessariamente realizar o que conhecemos formalmente por exercício físico. Essa é uma distinção vital que o texto faz. Ou seja, existe uma diferença colossal entre atividade física e exercício físico. A atividade física seria o movimento do dia a dia, passear com o cachorro, limpar a casa, ir a pé até a padaria. E o material sugere que isso já melhora a aptidão. É libertador pensar que não é obrigatório se trancar numa academia por 2 horas todos os dias para ter saúde. Até certo ponto, sim.
é uma base excelente para as pessoas, mas é fundamental ter cuidado com essa interpretação. Caminhar com o cachorro e limpar a casa cria uma base metabólica, é verdade, mas a literatura é muito clara ao introduzir um segundo conceito. Qual seria? O conceito chamado aptidão física no exercício. Esse termo se refere especificamente ao estado de funcionamento corporal que tolera o estresse extra de um treino estruturado e planejado. Entendi. Então a caminhada é boa, mas tem limites. Exato. Se o objetivo de alguém é apenas não ter problemas de saúde básica, a atividade diária ajuda muito. Mas se as demandas do trabalho dessa pessoa ou da vida dela exigem levantar cargas constantes ou ficar em posturas difíceis por horas a fio, apenas a caminhada leve não vai salvar essa pessoa de uma lesão lombar severa. É preciso ir além do básico, então. O exercício formal entra como uma blindagem necessária quando o estresse ambiental ou laboral aumenta. Ele prepara a máquina para o impacto. Faz todo sentido. Não dá para esperar que carregar o lixo até a esquina prepara o corpo para descarregar um caminhão de entregas o dia todo. De forma alguma. O que nos leva naturalmente a questionar o seguinte: do que exatamente é feito esse motor humano? Se formos fazer uma engenharia reversa da nossa anatomia do desempenho, quais são as peças que compõem essa máquina? O material lista capacidades gerais como força, resistência muscular, agilidade, velocidade e composição corporal. São os pilares físicos básicos. Vamos olhar para a força muscular primeiro. Eu costumo pensar em força pura como a capacidade de empurrar um carro que enguiçou no meio da rua. A definição formal das nossas fontes vai nessa linha. Vai exatamente nessa linha. A definição biomecânica de força muscular é a capacidade de um músculo ou de um grupo de músculos produzir tensão para vencer uma resistência externa. Então, sim, empurrar um carro é um excelente exemplo prático. Vencer uma resistência. São ações de empurrar, tracionar ou elevar. Na avaliação clínica e ocupacional, isso é medido através de testes bem específicos, como a tração na barra fixa, flexões abdominais para medir a força do core e algo muito revelador que é a apreensão manual. Essa da apreensão manual sempre me surpreende muito. É fascinante. Medir o aperto de mão parece algo tão simples, quase bobo. Mas é um indicador gigantesco da saúde global do sistema nervoso, não é? A força com que se consegue apertar aquele aparelhinho, o dinamômetro, com as mãos. Sim, é um marcador de vitalidade fortíssimo. Mas a força bruta tem um limite claro. Se o carro enguiçado precisar ser empurrado por 2 quilômetros, a força pura de um único empurrão não resolve. Aí a máquina falha. E é aí que entra a resistência muscular, correto? Perfeito. A resistência muscular é o contraponto da força máxima. Enquanto a força lida com a superação de uma grande resistência uma única vez, a resistência muscular é definida pelo nosso material como a capacidade de repetir um movimento várias vezes. Mas com pesos menores. Com níveis muito mais baixos de força, sim. Mas o segredo é manter o mesmo ritmo e eficiência pelo maior tempo possível. Uma sustentação do esforço. Exato. Se a força máxima levanta uma caixa de 50 quilos uma vez, a resistência muscular permite que um trabalhador coloque 300 caixas de 2 quilos em uma prateleira ao longo de uma manhã inteira, e sem que a última caixa pareça 10 vezes mais pesada que a primeira. É a sustentação do esforço prolongado. E sobre a avaliação dessa resistência, é impossível não lembrar do terror de muita gente. Um dos exemplos clássicos de teste de resistência citado nos documentos é a famosa corrida de 12 minutos. O teste de Cooper. Esse mesmo. Só de ouvir falar nesse teste, já tem muita gente entre os nossos ouvintes suando frio. Lembrando das aulas de educação física na escola ou imaginando provas terríveis de concursos públicos. É um teste que não perdoa a falta de preparo. Mas avançando nessas capacidades corporais que o texto detalha, nós temos a velocidade. Ela é descrita como uma ação única, de intensidade máxima e curtíssima duração. E o que me chamou a atenção na teoria foi a menção de que a velocidade depende muito da frequência da musculatura. Um termo bem técnico. Pois é. Para quem não é da área da saúde ou da fisiologia, o que significa frequência da musculatura? Estamos falando de quão rápido o cérebro manda o sinal de choque para o músculo se mexer. É isso. É exatamente isso. De forma bem resumida. A frequência não é apenas uma questão de ter músculos grandes e fortes. É uma questão de recrutamento neurológico.
Trata-se da velocidade com que o sistema nervoso central consegue disparar potenciais de ação, ou seja, impulsos elétricos, para as fibras musculares de contração rápida. É o circuito elétrico da coisa toda. É a capacidade de ligar e desligar a tensão muscular em milissegundos. Mas a velocidade pura em linha reta raramente é usada no vácuo no mundo real, o que nos leva a uma capacidade ainda mais complexa listada nas fontes. Agilidade. O que é fascinante aqui é a agilidade. Agilidade não é apenas ir rápido de um ponto ao outro, é a capacidade de mover o corpo no espaço e mudar de direção de forma rápida e precisa. E a literatura faz uma observação cruenta sobre isso. A agilidade depende de forma extremamente significativa da carga hereditária. Da genética. Sim. A genética dita grande parte do potencial de alguém para mudar de direção rapidamente. Isso acontece por causa da composição natural das articulações, do tipo de fibra muscular que a pessoa herda e da arquitetura base do sistema nervoso dela. Uau! Então, se alguém é naturalmente desastrado e tropeça tentando desviar de um obstáculo na rua, a culpa é em grande parte do DNA. Isso soa quase como uma sentença definitiva. Parece não é. Mas imagino que haja espaço para melhorias. Como isso se aplica no mundo prático? No trabalho? Digamos, não para um jogador de futebol desviando de um zagueiro, mas para um enfermeiro em um pronto-socorro lotado que precisa se esquivar rapidamente de macas e equipamentos sem derrubar nada. Excelente analogia. A genética fornece o teto de vidro, digamos assim. Mas o treinamento determina o quão perto desse teto o indivíduo consegue chegar. A base teórica assegura que, mesmo com a forte influência hereditária, a agilidade é uma habilidade que combina várias outras qualidades e pode ser bastante melhorada com o treinamento. É um alívio saber disso. Para o enfermeiro no pronto-socorro, a agilidade treinada significa evitar choques, prevenir quedas e reagir a uma emergência com total eficiência espacial. É a diferença entre um movimento econômico e seguro e um movimento estabanado e que pode gerar um acidente de trabalho grave. E para manter todo esse complexo sistema rodando por um longo turno de trabalho, a peça final desse quebra-cabeça anatômico que o documento nos traz é a resistência aeróbia. A definição citada dos autores é que trata-se de um esforço onde o consumo de oxigênio se equilibra com a absorção dele pelo corpo. Um equilíbrio perfeito. É como um avião em velocidade de cruzeiro, não é? A quantidade de ar que entra nos pulmões e vai para as células é exatamente suficiente para manter a máquina funcionando durante esforços de fraca ou média intensidade, como correr longas distâncias ou fazer um turno em pé. Sim, e a importância de manter esse voo de cruzeiro, usando a sua metáfora, é vital por um motivo bioquímico muito específico. Quando a demanda por oxigênio ultrapassa a capacidade de entrega do corpo, o organismo começa a acumular metabólitos. Espera um pouco. Metabólitos. Para quem não é biólogo, o que é isso na prática diária? É tipo aquele ácido lático que deixa a perna queimando quando a gente corre demais para não perder o ônibus? Exatamente esse tipo de substância. Quando o corpo não tem oxigênio suficiente para produzir energia de forma limpa nas células, ele é forçado a usar vias metabólicas alternativas. E essas vias alternativas geram resíduos. Os tais metabólitos. Exato, como os íons de hidrogênio e o próprio lactato, que causam aquela sensação inconfundível de queimação, peso nos membros e, eventualmente, levam à falha muscular extrema. O corpo trava. Ele trava para se proteger. Mas quando um indivíduo tem boa resistência e opera dentro da sua margem aeróbia, ele limpa esses resíduos na mesma velocidade em que eles são produzidos. O consumo empata com a absorção. Isso é o que permite sustentar o esforço de média intensidade por horas a fio. E é exatamente essa mecânica biológica que serve de ponte para entendermos o impacto disso no cenário profissional. Aqui é onde a coisa realmente fica interessante. Porque se pegarmos todas essas engrenagens biológicas da primeira parte, a força para erguer algo, a agilidade para desviar, o oxigênio celular limpo para não colapsar, e colocarmos isso numa fábrica, num hospital ou até numa cadeira de escritório, nós entramos de cabeça no domínio da aptidão física profissional. A verdadeira aplicação de tudo isso. Existe um ciclo muito nítido demonstrado nos slides das nossas fontes que liga a 3 fatores: a capacidade funcional, que é o que o corpo aguenta fazer, o desempenho nas atividades laborais, que é o quão bem você faz o seu trabalho, e, por fim, a disposição diária para atividades. A definição clássica trazida pelo material
é que a aptidão profissional é a capacidade de desempenhar o trabalho sem perda da qualidade e, preste bem atenção, sem atingir níveis de fadiga. Essa última parte é crucial, sem atingir níveis de fadiga. O que me impressiona profundamente é que isso subverte toda a lógica moderna de que trabalhar bem é terminar o dia completamente destruído. E subverte de uma maneira que exige uma reestruturação total do pensamento corporativo atual. A chave da aptidão profissional não está apenas nas horas em que o profissional está ativo na empresa. Está no que acontece depois que ele bate o ponto para ir embora. A recuperação. Exatamente. O material destaca a importância de manter reservas de energia acumulada. O objetivo biológico de um trabalhador saudável é ter a possibilidade de recuperar as condições físicas ideais em um breve espaço de tempo. Então, dar o sangue no trabalho não é sustentável. De forma alguma. Se um trabalho exige 100% da capacidade cardiorrespiratória e muscular de uma pessoa apenas para que ela cumpra suas metas diárias normais, essa pessoa não está demonstrando alta aptidão profissional. Ela está em um processo de falência orgânica a prestações. É um déficit insustentável ao longo dos anos. Basicamente, se alguém termina o expediente sem energia sequer para brincar com os filhos em casa, fazer um jantar saudável ou se concentrar na leitura de um livro, a aptidão profissional dessa pessoa está defasada para o estresse que a carreira exige dela. O esgotamento não é uma medalha de honra ao mérito produtivo. É um alarme vermelho estridente do corpo. Precisamente. E a falta dessa reserva de energia no fim do dia é o que compromete a capacidade de regeneração celular durante o sono. No dia seguinte, esse indivíduo volta ao trabalho operando, digamos, a 80% da capacidade. E vai caindo. É uma bola de neve. E a saúde global entra em declínio agudo. Então, o que tudo isso significa na prática corporativa real? Como as empresas e as instituições de saúde do trabalhador medem onde está o limite entre o esforço saudável e o colapso iminente? Claro que existem exames médicos clínicos tradicionais e, mencionando antes de brincadeira, o TAF, o teste de aptidão física. E nós sabemos que o TAF é uma barreira real, especialmente para carreiras públicas, como policiais, bombeiros ou militares, onde a força e a resistência são requisitos para não perder a própria vida no trabalho. São os testes de campo intensos. Mas e para a imensa maioria dos trabalhadores fora dessas áreas táticas? Para quem trabalha em fábricas, hospitais ou escritórios? É aí que entra uma ferramenta de diagnóstico riquíssima e contínua apresentada nas fontes. É chamada de Índice de Capacidade do Trabalho, o famoso ICT. ICT? Isso. Ao contrário de um teste físico isolado que mede quantas flexões alguém faz em um minuto suando no chão, o ICT funciona como um radar meteorológico da saúde do trabalhador a longo prazo. Ele rastreia múltiplos comportamentos e fatores de risco à saúde de forma integrada. Ele avalia, por exemplo, a ergonomia real da condição de trabalho e avalia também o tempo de vínculo, que é uma métrica crucial. Só para esclarecer, o tempo de vínculo se refere a quantos anos a pessoa faz a mesma coisa na mesma empresa? Por que isso é classificado como um risco à saúde no índice? Porque movimentos repetitivos ou posturas prolongadas, mesmo que sejam muito leves, causam desgaste biológico acumulado que passa despercebido. 10 anos de digitação intensa ou 10 anos na mesma posição numa linha de montagem geram microlesões constantes. E o corpo tem cada vez mais dificuldade de reparar essas lesões com o passar da idade. É a água mole em pedra dura da biologia. Exatamente. Mas além desses fatores estruturais evidentes e do rastreamento de dores físicas crônicas, o ICT incorpora instrumentos de diagnóstico que vão muito além do óbvio para implantar programas de condicionamento. Eles usam questionários amplos e cruzam esses dados com medidas antropométricas em testes práticos. De novo, só para traduzir o jargão para quem nos ouve, o que seria uma medida antropométrica na prática de uma avaliação de saúde de empresa? São, de forma bem direta, as medidas físicas do corpo humano e da sua composição. Coisas como o percentual de gordura corporal, a circunferência da cintura, a flexibilidade das articulações em graus, a massa muscular ativa. Os dados da máquina. Isso. Quando os ergonomistas e médicos do trabalho analisam esses números em conjunto com a rotina, eles começam a ver padrões de risco reais. Mas, e aqui está o ponto central do ICT, há um fator de risco avaliado junto com tudo isso que muda completamente o jogo das nossas suposições. Qual é o fator?
Se conectarmos isso ao quadro geral da fisiologia humana que discutimos até agora, o aspecto mais revelador do índice de capacidade do trabalho é que ele coloca um item chamado insatisfação com o trabalho, exatamente na mesma prancheta de análise de riscos que abriga as dores físicas. Espera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi a magnitude disso. Isso é um momento de clareza absurda na nossa exploração. Quer dizer que, para a medicina ocupacional e para a biologia do trabalho, odiar o emprego ou sentir uma insatisfação profunda com a chefia ou com o ambiente corporativo não é apenas um probleminha abstrato de recursos humanos. Definitivamente não. É tratado como um fator de risco biológico mensurável no mesmo nível de uma dor crônica nas costas que drena fisicamente a nossa bateria orgânica. É exatamente isso. E a mecânica neurológica por trás dessa conexão é fascinante e implacável. O cérebro humano, na sua estrutura mais primitiva, não sabe a diferença entre uma ameaça física letal, como um predador na floresta, e uma ameaça psicológica constante, como um ambiente de trabalho tóxico ou a extrema frustração profissional diária. O alarme soa igual para os dois. Igual, a insatisfação mental gera uma resposta de estresse crônico contínuo. O cérebro começa a liberar hormônios como cortisol e adrenalina na corrente sanguínea de forma ininterrupta. E o que isso faz? Isso aumenta o tônus muscular basal. A pessoa fica rígida. Literalmente tensa o dia todo, os músculos não relaxam. Isso altera a frequência cardíaca de repouso, deixando o coração acelerado sem necessidade e muda a forma como as células consomem aquele oxigênio que mencionamos na resistência aeróbia. O estresse psicológico queima as preciosas reservas biológicas de energia apenas para manter o estado de alerta. Um desperdício de combustível. É por isso que tantos programas de condicionamento ou soluções de ergonomia nas empresas falham miseravelmente se o ambiente continuar drenando psicologicamente o indivíduo. A cadeira do escritório pode ser a melhor e mais cara do mundo. O funcionário pode fazer alongamento a cada 2 horas. Mas se a insatisfação drena a energia neural de forma silenciosa, a fadiga física profunda chegará no final do expediente do mesmo jeito. Isso muda absolutamente tudo sobre como vemos o trabalho. As esferas mental e física não estão apenas conectadas de forma poética. Elas compartilham literalmente o mesmo tanque de combustível biológico. O mesmo tanque. Quando a mente gasta, o músculo fica sem. É impressionante observar o arco completo da nossa exploração de hoje. Nós começamos falando sobre a mecânica simples de definir a aptidão física, com exemplos de carregar sacolas, empurrar um carro ou desviar de um obstáculo. Mergulhamos nos intrincados sistemas de frequência muscular e oxigênio celular e chegamos à conclusão irrefutável de que o nosso nível de satisfação profissional destrói ou preserva ativamente a nossa biologia celular. Uma jornada e tanto pelas fontes. Para quem nos acompanhou ao longo desta imersão, a grande lição que fica, consolidando tudo o que as pesquisas apontam, é que a aptidão física deixou de ser, há muito tempo, um troféu estético de verão para ser exibido na praia. Ela é uma couraça vital de tolerância ao estresse e, na verdade, a única defesa verdadeira que possuímos contra o colapso diante das demandas sufocantes da vida adulta moderna no mercado de trabalho. Entender detalhadamente essas métricas muda completamente a forma como lidamos com aquela exaustão avassaladora no final de uma sexta-feira. Essa compreensão lúcida da gestão da nossa energia humana é, sem exageros, a fronteira definitiva da saúde no século XXI. E analisando todas essas informações de maneira conjunta, reunindo tudo o que desempacotamos, uma reflexão inédita e um tanto incontornável se forma a partir desse material. O que você tem em mente? Os dados demonstram incansavelmente que a aptidão física profissional genuína exige que haja tempo e energia suficientes de sobra na vida do indivíduo para a recuperação celular completa. Nós vimos que os comportamentos de risco monitorados, como as dores cumulativas geradas pelo longo tempo de vínculo e o peso fisiológico brutal da insatisfação mental, aceleram agressivamente a exaustão dos nossos sistemas aeróbios e musculares. O tanque seca rápido. Sabendo que a biologia humana possui limites arquitetônicos tão inflexíveis em relação ao estresse e uma necessidade imperativa de reparo orgânico diário, isso levanta uma questão profunda sobre como a nossa sociedade se organiza. A pergunta é:
Será que a estrutura atual da clássica jornada de trabalho diária de 8 horas, que é um modelo rígido herdado diretamente da era das máquinas a vapor e da Revolução Industrial, já se tornou fundamentalmente obsoleta e incompatível com a verdadeira capacidade biológica e regenerativa do corpo humano? Essa é daquelas perguntas monumentais que ficam ecoando na nossa cabeça por muito tempo depois que a discussão termina. Uma reflexão que, sem dúvida alguma, nos faz olhar para o relógio da parede do escritório no segunda-feira e para a nossa própria respiração no final do dia, de uma maneira muito mais crítica, atenta e questionadora. Agradecemos imensamente a companhia de todos e mais esta análise profunda sobre a nossa biologia e o nosso trabalho e até a nossa próxima exploração.